Pessoal, Atlético 1, Cianorte 1, um jogo que teve erros em campo e um grande erro fora. Vamos falar primeiro dos erros em campo. Maurício Barbieri, com os desfalques, é bom lembrar, por conta da briga no Atletiba, os jogadores foram expulsos porque brigaram no Atletiba. O Maurício Barbieri tentou uma ideia de jogo, montando uma linha de 4 com o Gamarra como lateral esquerdo. Era uma ideia para tentar compensar com o Léo Derek, quase como um ponta pela esquerda, e fazer com que o Atlético tivesse um poderio ofensivo para se somar ao Luiz Fernando e ao Diori. Só que o Atlético deixou um espaço que o Cianorte usou muito bem no primeiro tempo, nas costas do Gamarra. Foi por lá que o Cianorte chegou com perigo duas vezes. No segundo, o Lucas Belezi fez contra o gol de abertura do placar. E o Atlético sentiu o gol. O Atlético teve dificuldades para se recompor. Demorou praticamente até os acréscimos para conseguir fazer isso. Quando fez, o João Cruz quase empatou o jogo, cabeceando e fazendo o goleiro Eugênio Neto fazer uma grande defesa. Mas o Atlético tinha dificuldade para jogar. O Cianorte voltava numa linha de 5, o Clinton se juntava aos 4 zagueiros e impedia tanto o Léo Derek quanto o Luiz Fernando de jogar. O Luiz Fernando teve talvez o jogo mais apagado desde que chegou ao Atlético. E o Atlético tinha apenas em Zapelli, em alguns momentos em João Cruz, possibilidades de criação de jogadas. Vem o segundo tempo com o Ryan Palacios no lugar do Gamarra, puxando o Dudu para o lado esquerdo, e o Atlético consegue já o gol com o Diório, mas é aquela velha história. São 742 no cravo para acertar uma na ferradura. E o Diório continua jogando com muita dificuldade. E assim, esses gols não podem servir como um balizador. Não, ele é o artilheiro, ele tem que continuar jogando. O Atlético tem jogadores mais qualificados para jogar como centroavante, sem contar que poderia até mudar o esquema e jogar com 2 atacantes, com o Luiz Fernando e com o Isaac, ou o Leozinho, ou mesmo com o Allan Kardec, é claro, que tem muito mais qualidade que o Diório. E aí o Atlético faz o gol de empate e tem todo o ambiente para virada. Só que não consegue a virada, porque o Atlético, de novo, tem um erro do seu treinador. Quando ele coloca o Allan Kardec junto com o Diório, o Atlético acaba perdendo força de criação e não consegue usar as suas torres gêmeas. O Diório não pegou mais na bola e o Allan Kardec acabou participando pouquíssimo do jogo, apenas numa bola que fez o pivô para o Zapelli quase virar a partida. O Zapelli, que foi o melhor jogador do Atlético em campo, produziu mais do que a gente já viu nos últimos jogos, mas ainda precisa de constância para que a gente possa dizer, não, agora é confiável ter o Zapelli como o camisa 10 do Atlético. Resultado, dentro do que aconteceu no jogo, para o Cianorte, que recuou naturalmente no segundo tempo, um placar excepcional, porque mantém o Cianorte à frente do Atlético, deixa o Cianorte muito perto da classificação, e o Atlético chega ao 4º jogo sem vitória. Derrota para o Azures, empate com o Operário, empate no Atletiba, empate com o Cianorte. E aí, jogo encerrado, vem o grande erro fora de campo. Mário Celso Petralha, que não vinha há muito tempo à Liga Arena, é xingado pelos torcedores, é cobrado e acaba mostrando o dedo no meio, fazendo gestos e também xingando os torcedores. Eu já falei no momento do rebaixamento do Atlético que um clube dirigido de forma muito centralizada traz ao seu mandatário as responsabilidades e as glórias. Então, se Mário Celso Petralha merece elogios quando o Atlético faz as coisas certo, ele merece sim as críticas quando o Atlético faz as coisas erradas. E mais, ele precisa compreender que nem todo mundo pensa como ele. Se ele é cercado de várias pessoas que apenas dizem amém ao que Mário Celso Petralha fala, fora há muitas críticas. E críticas justas. Olha o que o Atlético faturou em negociações. Cadê o reinvestimento no futebol? Ou o Atlético vai ficar nesse cofre gigante, cheio de dinheiro, rei do orçamento, rei do balanço, para ser vendido para a SAF? É isso que quer o Mário Celso Petralha? O que é o Atlético? O Atlético não quer subir? Não tem obrigação de subir? Então, o Atlético tem que trabalhar. E se quem manda no clube, quem decide tudo é Mário Celso Petralha, ele precisa arcar com as críticas que recebe. E não ter a postura infantil, um senhor de 80 anos, brigando com torcedores num camarote do estádio Mário Celso Petralha. Por sinal, o nome do estádio do Atlético. Um abraço.